Olá, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês um caso de uma constelação que eu fiz essa semana. A cliente me autorizou a compartilhar com vocês e é um caso muito interessante de amor cego com o pai e que foi realmente assim um momento de muita libertação, né? Foi um momento de encontrar muita paz interior e muitas respostas. Então eu comecei pedindo para a cliente se colocar no campo e ela escolheu essa boneca e se colocou aqui, bem na ponta do campo. E aí, em seguida, como ela tinha uma queixa com o marido, eu pedi que ela colocasse o marido dela. E aí ela escolheu esse bonequinho e colocou aqui na outra extremidade do campo. E aí eu pedi então que ela colocasse a criança dela. E aí ela pegou essa bonequinha aqui e colocou aqui bem no centro do campo. Isso já me pareceu assim um pouco interessante, né? Porque olha aqui, quem é que manda? Quem é que tá no controle dessa vida? Uma criança, né? E aí eu pedi então que ela colocasse o pai dela, que é o grande amor na vida dela. Que de uma forma muito interessante, ela veio e ia pegando esse boneco aqui, do cabelo grisalho, e falou, não, meu pai é muito jovem. E aí ela pegou esse boneco aqui e colocou aqui, ao lado dela, olhando pra ela. E aí eu pedi pra ela colocar a mãe dela, com quem ela tem algumas questões. E ela me escolheu, como ela mesmo disse, um fantasma. E ela colocou aqui, ao lado do pai dela. E aí, diante desse cenário aqui, eu pedi que ela me colocasse o passado e o futuro. E aí ela me colocou. Não foi com esse boneco. Agora eu não acho o boneco que foi. Ah, foi esse aqui. Foi com esse boneco. Ela colocou o passado. Bem aqui, desculpa, a criança dela olhava pro lado. Bem aqui, o passado. E o futuro é esse aqui, aqui. Aí, diante desse cenário, o que nós percebemos, né? Que nós temos aqui um futuro totalmente excluído. Ninguém quer saber do futuro. Nós temos aqui um passado entre o casal. Uma criança, que é o passado, né? A criança e o passado. Comandando tudo isso aqui. E poderíamos até dizer que o marido e o futuro estão juntamente excluídos, né? Eles estão aqui numa linha que não fazem muita parte. Se a gente virar aqui, a gente percebe... Deixa eu afastar esses bonecos aqui. A gente percebe que a história dela tá toda pro canto de cá e o marido e o passado estão aqui. E aí, então, nós começamos alguns movimentos. E ela começou a me dizer que ela tinha um pai aqui olhando pra ela com muita admiração. E a gente tinha aqui uma mãe segurando esse pai, que esse pai não chegava mais perto dela porque essa mãe puxava o pai pra cá. E aí, nesse momento, eu pedi pra ela não teve filhos. E eu pedi pra ela, então, colocar a maternidade, o fator materno aqui. E ela disse que não tinha lugar pro fator materno aqui. E aí, diante disso, então, a gente começou, então, os movimentos, né? Colocamos ela de frente para a criança dela e começamos a falar as frases de cura. E ela disse para a criança dela mais ou menos assim: agora eu sou adulta. Agora eu tomo as decisões. Agora eu estou no controle. Você pode confiar em mim. Agora eu cuido de você. Eu sou sua mãe e eu sou seu pai. E então trouxe ela pro centro do campo, juntamente com a criança dela já acolhida. Posicionei o passado lá onde ele deve ficar e o futuro aqui na frente dela. Né? Então ficou assim.
E aí, então, nós trouxemos o marido pro lado dela e começamos os trabalhos com o pai e a mãe. Levamos ela e a criança lá pro pai e pra mãe dela e começamos a dizer pra mãe dela: agora eu vejo você. E aí ela me contou algumas coisas do passado da mãe dela, algumas dores da mãe dela. Então ela disse pra mãe dela assim: agora eu vejo a sua dor. Você é a mãe certa pra mim. Existia aqui uma vontade muito grande do pai estar do lado dela, numa posição de marido. E a mãe estava atrapalhando esse cenário, né? Então ela dizia para a mãe dela: você é a mulher certa para o meu pai. Você é a mãe certa para mim. E aí começamos a fazer um trabalho para ela enxergar essa mãe. Para ela enxergar o grande sim da vida que a mãe deu a ela. Para ela enxergar que ela existe, ela tem essa vida graças à mãe dela, que um dia gerou, alimentou e cuidou dela. E aceitou que ela viesse ao mundo. E aí começamos um trabalho também de reconhecer esse pai como um ser humano e não como o super-herói perfeito que ele era. E foi aí que também nesse movimento que nós nos demos conta que a boneca dela era a maior de todas. Essa boneca era a maior de todas. E ela se achava ali maior que a mãe, né? E então ela dizia: mãe, pai, eu sou pequena, vocês são grandes. Mas mesmo assim ainda existia um desconforto. Existia um desconforto em relação a esse pai perfeito. E essa vontade de que esse pai estivesse aqui, nesse lugar. Esse pai já partiu. A mãe ainda está, mas o pai já partiu. E nesse momento que nós fomos fazendo os movimentos de cura, eu decidi então que esse aqui, o pai ideal, idealizado por ela, que não existe, nunca existiu esse homem perfeito, deveria sair do campo. E que deveria entrar o pai real, aquele homem perfeito que envelheceu e que partiu. E que é o pai de verdade dela. E decidi também que a filha com quem o pai se relacionava, que também era uma filha perfeita, que ela também, que eles dois deveriam ficar aqui fora do campo, num relacionamento entre os dois, de pessoas que não existem, um relacionamento que nunca existiu. Mas ainda me incomodava muito essa mãe aqui. E eu falei pra ela, olha, essa mãe tem que sair. E nós temos que colocar uma mãe. Porque agora você vê a sua mãe. Porque agora você vê a força da sua mãe. Agora você vê que você é metade sua mãe e metade seu pai. E aí, no movimento de conversa, nós fomos percebendo o quanto ela estava representando o sistema da mãe dela. A mãe dela teve um problema com a avó. E aí ela se dava muito bem com a avó e a mãe não se dava bem com a avó. E aí a gente percebeu uma dinâmica aqui. E aí ela me contou uma história de que quando ela tinha mais ou menos 5 anos, a mãe dela deu um animalzinho de estimação dela, que ela tinha ganhado. E ela nunca superou esse trauma. E aí ela chorou muito quando ela disse isso. Contou essa história desse animalzinho e tal. E nós percebi ali que foi naquele momento em que ela matou a mãe dentro dela. Então fizemos o movimento de conversar com a mãe e dizer pra ela: eu vejo, eu entendo o porquê você fez isso. Eu não posso não aceitar, mas era a sua casa, as suas regras. E eu aceito a sua decisão. Independente de concordar, ela tem que aceitar. A mãe dela estava no comando. E então, estava muito difícil para ela ficar virada pro futuro, né? Eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Ela teimava em querer vir para trás. Nós colocamos então aqui um lápis para separar o passado do futuro, para separar o que é deles. Ela devolveu para a mãe dela o que era da mãe dela e ficou apenas com o que é dela. Falou: mãe, eu te devolvo tudo que é seu e sigo apenas com aquilo que é meu. Mas ainda assim existia uma coisa que puxava ela para trás. E aí então eu falei para ela:
onde estão os seus objetivos de vida? E não tinha objetivos de vida. Então eu falei, olha, temos que ter objetivos de vida aqui, olhando para você, para o futuro. E ainda assim, não tínhamos. Como ela não teve filhos, estava muito difícil da gente entender de onde ia fluir. Esse amor que vinha do pai e da mãe tinha que ir para frente. Mas ele ia para onde? E aí, no conversando, eu falei para ela, olha, esse amor tem que ficar para um legado. Não precisa ser exatamente filhos. Algum tipo de legado. E então, eu peguei aqui, por coincidência ou não, o fantasma da mãe. Claro que não foi coincidência, mas não foi uma coisa que eu fiz conscientemente. Eu peguei esse aqui e falei, o que é esse legado? Né? O que você vai deixar de legado? Aonde é que você vai, pra onde vai fluir esse amor? Pra ele poder continuar, pra ele não parar aqui. E aí ela disse que ia pros animaizinhos que ela cuidava e pras crianças que ela cuidava, porque ela trabalha cuidando de crianças. E ela tem um trabalho de ajudar pessoas. E então isso iria para todas as pessoas com quem ela já tinha passado pela vida e tocado, e todas as pessoas que ela ainda ia ajudar, e ela ainda ia tocar a vida dela. E eu falei, nossa, e aí ela quis colocar mais legado. Eu falei, não. Eu acho que isso aqui já é mais do que um legado suficiente. Isso aqui já é importantíssimo. Então, daqui a gente já sabe para onde o amor vai fluir. E aí essa posição dela ficou mais confortável. Nós também percebemos que ela nunca esteve disponível para o marido dela. Porque ela sempre quis o pai do lado dela. Esse pai aqui ainda, né? Não esse. Esse pai perfeito. Esse é que deveria estar aqui. Toda vez que ela se deparava com outra pessoa aqui no lugar do pai, ela não reagia bem. Então ela virou pro marido dela e falou para ele, agora eu vejo você. Eu sinto muito por eu nunca ter estado disponível para você. E aí, então, eles voltaram, eles olharam para a vida, para o futuro, e aí ela começou a sentir uma grande paz no coração dela quando a vida ficou em ordem, quando ela conseguiu enxergar que existe um legado que ela está deixando, existe para onde o amor dela flui, e aí passou a necessidade de voltar pro passado, porque ela queria voltar pro passado, ela queria voltar para essa fase da criança junto do papai e da mamãe, uma fase que o pai dela ainda estava aqui, e ela queria ficar lá. E então, com esse movimento, e agora eu passei para ela vários exercícios para que ela pudesse fazer, para que continuasse esse processo de tomar o amor da mãe, esse processo de reverência à mãe, de honrar a mãe, de reconhecer tudo o que veio da mãe, de reconhecer toda a dor, todo o sofrimento, de reconhecer e aceitar que tudo foi exatamente como tinha de ser. E tudo foi como foi. E enxergar o pai real, humano, com defeitos que ela tinha. E acolher essa criança. Acolher essa criança. E colocar essa criança no lugar dela. Porque essa criança estava comandando o sistema, mas é só na parte da rebeldia, na parte dos sentimentos desorganizados. A criança não comandava dando a ela aquela energia, aquela motivação de vida, porque a função da nossa criança é nos trazer criatividade, nos trazer energia, nos trazer aquela força de vida, aquela alegria de viver que tem na criança. E isso ela não tinha. Isso ela não pegava da criança dela. Ela só pegava da criança dela os sentimentos infantis, de que a mãe tinha dado o animal de estimação, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, porque a mãe aquilo, porque a mãe impedia ela de chegar no pai, porque o pai era o Deus. Aquele amor cego, infantil, controlava o sistema e ele nunca teve uma chance. O marido nunca teve uma chance de participar. Inclusive, durante a constelação, por várias vezes, ela afastou o marido dela. Na hora que ela mexia com os bonecos, ela colocava ele para longe, eu trazia ele para perto de novo. Então, ficamos aí com essa constelação e com essa solução que trouxe força, que trouxe para ela uma nova perspectiva de vida e um caminho, né, para ela seguir e para esse amor todo fluir. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço essa cliente por ter me permitido partilhar sua história e por ter me confiado
para fazer esse trabalho lindo com ela.